Olá, pause o vídeo, tente resolver esse desafio e já já eu te mostro a resolução. Esse exercício, ele é muito interessante. Ele é tão interessante que eu já vi esse exercício na FGV, na UFO e em outros lugares também. Esse exercício, na verdade, é uma releitura do clássico exercício de torneiras. Se você já resolver esse tipo de exercício, vai conseguir identificar ele aqui. Como é que nós fazemos esse tipo de exercício? Olha só. Duas velas de mesmo comprimento são acesas simultaneamente. Eu coloquei aqui um desenho representando as duas velas de mesmo tamanho. Ele não disse qual é o tamanho da vela, então chamei de X. Só um parênteses aqui. Vocês perceberam? Eu costumo fazer muito desenho para fazer os exercícios. Por quê? Para explicar para o aluno que, principalmente, aquele que tem dificuldade para entender, mesmo aquele que não tem dificuldade, muitas vezes se enrola num exercício como esse. Mas eu faço muitos desenhos. Por quê? Porque nós, os seres humanos, nós somos muito visuais. A gente entende melhor quando tem um desenho. Entendeu? O que é que desenha? É daí que vem essa frase. Nós entendemos melhor quando tem um desenho, um gráfico, um esquema, um diagrama, uma tabela. Fica mais fácil para o nosso cérebro organizar essas informações e entender o que está acontecendo. Então essa é uma dica para você também. Quando você estiver fazendo os exercícios, estiver um pouquinho enrolado, tenta parar, fazer alguns desenhos, diagramas, tabelas, organizar e organiza todo o teu contexto, todo o enunciado, as informações neles, tá certo? E o desenho também te ajuda a entender o que está acontecendo. A primeira vela aqui, ó, queima completamente em 4 horas. E a segunda vela em 3 horas. Depois de acesa, quer dizer, um tempo depois, um tempo T depois, que eu coloquei em horas. Depois de acesa, em quanto tempo uma delas será o triplo do comprimento da outra. Então, o que o exercício quer é o T. Ele não quer saber o tamanho da vela, tá joia? É esse que o exercício está pedindo. Então, vamos pensar um pouquinho. Se essa que queima em 3 horas e essa em 4, essa queima mais rápido. Então, depois de T horas, a segunda vela vai ficar menor. Ele quer saber, então, depois de quanto tempo essa vai ter o triplo do tamanho desta. É isso que ele quer saber. Então vamos pensar um pouquinho mais agora. Como é que eu posso relacionar aqui o tempo das duas, sendo que os tempos são diferentes? Pensa em 1 hora. Quanto da vela cada uma delas vai queimar em 1 hora? O mesmo tempo para as duas, tá certo? Então vamos lá. Eu vou dividir essa vela em 4 pedaços exatamente iguais, mais ou menos isso, certo? Então, se ela queima em 4 horas completamente, então eu estou pensando aqui que a velocidade com que ela queima é a mesma, né? Então, em 1 hora, ela vai queimar quanto? 1/4 da vela toda. Ou seja, então, em 1 hora, a vela 1 vai queimar 1/4 de X. E a vela 2? Bom, a vela 2 eu vou fazer a mesma coisa, então eu vou dividir aqui em 3 partes iguais. Então, em 1 hora, ela vai queimar 1/3. Então, a vela 2, em 1 hora, vai queimar 1/3 de X, ou seja, X sobre 3. Bom, mas isso em 1 hora. E depois de T horas? Então, vamos pensar um pouquinho? Se em 1 hora ela queima isso, em 2 horas ela vai queimar o dobro. E em 3 horas, o triplo. Então, em T horas, vai queimar T vezes X sobre 4. E aqui é a mesma coisa. Em T horas vai queimar T vezes X sobre 3. Mas isso aqui é o que ela vai queimar. Essa parte aqui é a parte que ela está queimando. Isso aqui, ó, tá certo? É a parte que ela está, ó, aqui queimando. Ele não quer a parte que queima, ele quer a parte que sobra. É o que sobra. Então, depois de T horas, vai sobrar quanto? Ela tinha X, certo? Tinha X. Tirou isso, essa é a parte que sobra. Então, vai sobrar quanto? X menos o que ela queimou em T horas. Menos T vezes X sobre 4. E aqui a mesma coisa. Vai sobrar quanto? X menos T, que multiplica X sobre 3. Então,
Qual é o tamanho dessa vela? Aqui. E o tamanho dessa está aqui. Ele quer saber depois de quanto tempo o tamanho dessa, que é isso aqui, o tamanho dessa vai ser o triplo, ou seja, vai ser igual a 3 vezes o tamanho dessa. Certo? Então, aqui que dá a igualdade, aqui que aparece a equação. Bom, só tem essa equação. Aí você deve estar pensando, professor, mas só tem uma equação e eu tenho duas incógnitas. Não precisa se preocupar. Vamos resolver, você vai perceber que não depende do x. Aqui, x é fator comum. Coloca em evidência, sobra o que aqui? Aqui sobra 1, menos, e aqui sobra t sobre 4. Se você desconfia que não está certo, o que você faz? Faz a operação inversa, aplica a distributiva. Esse vezes esse dá x, menos esse vezes esse vai ficar tx sobre 4. Tx sobre 4 é a mesma coisa que esse produto. Do outro lado, eu não vou aplicar a distributiva. Eu vou fazer a mesma coisa. Coloco o x em evidência. 3. Colocou o x em evidência. Sobrou o quê? Aqui sobra 1. Menos. E aqui sobrou t sobre 3. Bom, tudo que eu faço um lado, eu faço do outro. O x não é zero porque é o tamanho da vela no início, antes de acender. Então, isso aqui não é zero. Então, eu posso dividir os dois lados por x e o x sumiu. Você entendeu que esse exercício para fazer, ele não depende do x? Então, vai sumir, vai ficar só o t. Aqui sobrou, então, só isso. Vamos fazer a subtração? Aqui faz de conta que tem 1, né? Então, vai ficar quanto? Embaixo é 4, em cima 4, menos t. Do outro lado é 3, que multiplica. Vamos fazer essa subtração aqui também, ó. Embaixo vai ficar 3, em cima é 3 menos t. Bom, aqui também, ó, tem essa multiplicação, eu posso simplificar, tá joia? E agora, esse 4 que está aqui dividindo, vai lá para o outro lado multiplicar tudo isso. Então, do lado de cá vai ficar 4 menos t, e do outro lado vai ficar 4, que multiplica 3 menos t. Se você aplicar a distributiva, então vai ficar 12 menos 4t. Eu vou continuar nesse cantinho aqui. Então, eu tenho 4 menos t vem para cá, tá certo? Então, vai ficar 4t, tá aqui subtraindo, vem para cá somando, então vai ficar menos t. E do outro lado eu tenho 12, e o 4 vai para lá, menos 4. Opa, menos 4. Então, aqui eu tenho 3t, do outro lado eu tenho 8. Então, t é igual a 8 terços de hora. Mas, espera aí, quantas horas é isso? Bom, se você fizer a divisão, 8 dividido por 3 vai dar 2 com o resto 2. Ou seja, 2 horas e 2 terços de hora, tá certo? Então, são 2 horas e 2 terços de hora. Vamos pensar que é 2 terços de hora? Se você pode fazer isso com regrinha de 3, tá? Ou então só, eu não vou usar a regrinha de 3 aqui, fazer uma coisa mais simples, tá joia? Então, olha só, aqui começou 10 minutos, 15 minutos, 20, aqui 30, 40, aqui 45, 50 e 60 minutos, tá certo? Então, se você fizer aqui, ó 20 minutos, 40 minutos e 60 minutos, tá joia? Então, aqui é 1 terço, aqui é mais 1 terço e aqui é 1 terço. Então, 2 terços da hora dá 40 minutos. Então, quanto tempo? 2 horas e 40 minutos depois. Então, 2 horas e 40 minutos depois, essa vela vai ter o triplo do tamanho desta aqui. Tá joia? Esse exercício, ele é um clássico. Normalmente, ele aparecia com as torneiras, né? Agora está com velas. Mas é o mesmo tipo de exercício. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curte aí, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho e comente. Nos vemos no próximo desafio. Abração!